Oi, meu povo, boa noite. Vamos mais uma vez para a nossa meditação. Eu estou só com um brinco porque perdi o outro, acho bonito e fiquei pensando, a gente não é obrigada a usar dois brincos, não é obrigada a usar dois anéis iguais, dois relógios iguais, duas pulseiras, então eu resolvi usar um brinco grandão e humildinho. Mas, dado esse esclarecimento, vamos para a nossa oração. Senhor Jesus, mais uma vez estamos envolvidos neste momento em que pedimos a Tua presença através dos Teus representantes, dos Teus emissários, para que nos acolha na Tua misericórdia, na Tua luz, nos orientando nas escolhas sábias que devemos fazer para que nossa vida seja melhor, mais leve e mais feliz. Te pedimos, Pai, lance o Teu olhar para os que estão em sofrimento, dores físicas e dores morais. Aquieta os seus corações, aliviando suas dores, lhe mostrando que há sempre oportunidade de recomeçarmos. Te pedimos o Teu olhar também amoroso aos nossos lares, às nossas famílias, aos nossos amigos e também por aqueles que ainda não aprendemos a amar, por aqueles que entendemos ser nossos desafetos, ou que eles entendam serem nossos desafetos. Que o Teu olhar abrangente atinja todos e que a semana que se inicia nos traga aventuras e oportunidades de cada vez nos reformarmos para melhor. Que assim seja. Hoje nós vamos voltar ao tema do planejamento reencarnatório, porque durante a semana recebi alguns apps, alguns e-mails, pedindo que voltasse a falar um pouco, sugeriram algumas respostas a algumas perguntas que fizeram, e eu tinha dito que além de ser um tema complexo e de difícil para nosso entendimento em todas as suas circunstâncias, que este tema mereceria assim livros e livros a respeito. Mas vamos lá. Algumas pessoas, umas 3 ou 4, me perguntaram quanto tempo nós levamos na erraticidade, que é o local onde a gente se encontra quando desencarna. Quanto tempo levamos na erraticidade para voltarmos a reencarnar? A resposta que está no livro dos Espíritos, Kardec fez essa pergunta aos Espíritos e eles nos informaram que depende de cada situação, porque cada caso é um caso. E aí eu vou acrescentar, por exemplo, veja que esses pintores que se aparecem nas mediunidades, as pictografias que Medrado e outros talentos aí da mediunidade fazem essas pinturas, observem que vem um Rembrandt, vem um Renoir, vem um Claude Monet, vem Matisse, tantos pintores ilustres, Van Gogh, que já desencarnaram há muitos e muitos anos e permanecem ainda na erraticidade. Permanecem, muitos, já foi dito, que eles gostam quando aparecem nesses quadros que a gente compra, que foram pintados através deles, que eles ainda sentem aquele gáudio, aquele prestígio que muitos até nunca tiveram em vida como Van Gogh. Nunca foi valorizado.
depois de desencarnado, é que sua obra foi valorizada. Então, muitos ainda estão naquela posição de se sentirem importantes, de se sentirem prestigiados, e outros ainda não encontraram a necessidade de reencarnar. Voltarão, um dia eles voltarão, porque a grande escola da vida para a nossa elevação e o nosso progresso espiritual é a reencarnação, é na matéria. É evidente que nos mundos mais evoluídos não há essa necessidade deste retorno para o planeta Terra. Eles já avançaram, já estão bem mais evoluídos, e nestes outros mundos, e Jesus falava, há muitas moradas na casa de meu Pai, que são as pluralidades dos mundos habitados. São vários. Em muitos deles, a reencarnação é automática, só espera o tempo da gestação, que não é igual ao nosso tempo aqui. E mesmo algumas pessoas que precisam de uma reencarnação imediata por conta de expiações, já falamos isso a semana passada, que as expiações são compulsórias, os espíritos evoluídos, junto com os espíritos que nos amam e que já estão do outro lado, eles forçam compulsoriamente algumas pessoas terem que reencarnar por erros, como já falamos na semana passada. Então, esse tempo de reencarnar varia muito. Pode ser 60 anos, 80 anos, e tem que considerar que esse tempo tem que estar vinculado ao que nós queremos. Às vezes a gente quer vir como filho de uma determinada pessoa e essa pessoa ainda precisa desencarnar para que depois ela aceite ou não que a gente venha como filho ou filha desta pessoa. Portanto, vocês vejam como é uma alquimia, um trabalho desses espíritos de grande evolução, para que as coisas aconteçam sempre visando o nosso bem, sempre visando o nosso encaminhamento à perfeição. Há de considerar-se que no universo nada está solto. Há uma conexão com tudo. Vocês observem que os planetas, cada qual gira em torno da sua gravitação, mas um depende do outro para cumprir as suas esferas, a sua forma de caminhar nesse espaço sideral, nesse mundo que não temos nem condições de perceber como isso tudo funciona. Veja que há milhares de galáxias, há milhares de trilhões de estrelas. Então, é um mundo que nós ainda não temos condição de alcançar. À medida que desencarnamos, que nosso olhar penetra e que nossa consciência se amplifica, nós vamos tendo mais conhecimento dessa estrutura extraordinária, que é o universo, e ainda tem aqueles universos paralelos. Portanto, na nossa pequenez, no nosso tamanho moral, e aqui na Terra, os que reencarnam aqui são espíritos muito endividados, com honrosas exceções, aquelas pessoas que falamos na semana passada, que vêm com missões do bem. Mas, fora esse grupo, somos todos nós, ainda recalcitrantes, ainda com muitos erros e com muitas correções a serem feitas e, portanto, maior necessidade de reencarnarmos. Nos perguntaram também essas pessoas, e por isso eu voltei ao tema, que ele não se esgotou, se todo nosso
processo reencarnatório já vem pronto. Não. Os Espíritos nos informam que os grandes desafios, as grandes circunstâncias que temos que viver, essas sim já vêm programadas, planejadas e organizadas. Agora, os detalhes, as circunstâncias ficam por conta da nossa caminhada. No Livro dos Espíritos cito um exemplo. Nós, por exemplo, pedimos para reencarnar num ambiente com muitos malfeitores, num ambiente com muita dificuldade, com pessoas ainda sem nenhuma elevação moral. E lógico que se vamos reencarnar a pedido de agosto neste local, a possibilidade de nós cairmos, de nós errarmos um pouco mais é grande. Então, isso não está no planejamento. O planejamento está, você vai reencarnar ali. Cautela, cuidado, prudência. Mas o ambiente, como já falei, propício a que você não tenha tanta cautela, você não tenha tanta prudência e você deságua num local, numa situação que não está dentro do planejamento. As circunstâncias gritantes importantes para a nossa evolução, essas estarão sempre programadas e planejadas. Me perguntaram também, uma pessoa vem para, como eu disse na outra semana, reencarnar e ter 3 filhos. Mas ela chega aqui e só quer ter 2, porque o livre-arbítrio é sempre soberano. O livre-arbítrio só não tem essa soberania toda com relação a pessoas que não têm ainda a capacidade de fazer escolhas sensatas. É como nossos filhos, quando eles nos chegam, crianças, nós é que fazemos as escolhas para eles. A escola onde eles vão estudar, a casa onde nós vamos morar com eles, ainda mais as roupas que vão usar. Observe que tem algumas crianças que já exigem, eu não quero essa roupa, eu quero a de cá, já exercendo o seu livre-arbítrio. Mas em relação à educação, ao colégio, ao estilo de vida que vai ter essa criança, são os pais que fazem as escolhas. Essas escolhas dos pais vai ajudar a selar o destino daquela pessoa. Então, outros já vêm, até com aquela certeza, outras crianças. Eu tenho um irmão que desde pequenininho só queria brincar com coisas de médico e ele dizia, eu quero ser médico, eu quero ser médico. E é um médico, é um psiquiatra. Viveu em São Paulo muitos anos, agora está vivendo aqui por outras situações, mas desde que nasceu quase, que só queria ser médico. Nossas bonecas, as irmãs, ele queria cortar com tesoura para fazer cirurgia e tal, mas acabou não sendo cirurgião e sim psiquiatra, cortando a alma, investigando a mente das pessoas. Então, nós temos a nossa programação, como já falamos, porém, detalhes e situações menores, nós vamos elaborando. Me perguntaram também como fica uma pessoa, o espírito que vem para reencarnar e de repente a mãe tem um aborto espontâneo. Muitas ocasiões, o aborto espontâneo é o espírito que recuou na prova. Ele vinha com uma má formação, ia ter uma vida difícil, ele recua na prova. Outros não vêm com a má formação ou mal formação, agora estão dizendo que é má formação. Ele vem, tem uma vida difícil. Eu conheço uma situação de um garoto que viria com muita asma, muita crise de asma. Isso iria limitar a vida dele
para jogar um futebol, para jogar um vôlei, uma atividade que demandasse um esforço maior. E ele recuou na prova, não quis vir para vir asmático. Ele tem esse direito, ele não é um feto nem um embrião que está ali, é um espírito de muitas e muitas reencarnações. Agora veja, vem o pai e a mãe, se organiza, compra o berço, faz o enxoval, às vezes até já convida os padrinhos para aquela criança e de repente ele desiste de reencarnar. Ele responderá com uma responsabilidade, Ele terá uma responsabilidade imensa. E muitos deles, vixe, gritei, eles querem voltar e voltam. 1 ano, 2 anos depois, eles reencarnam, mais seguros de que vão enfrentar, no caso deste garoto, o processo asmático dele, vai saber que pode viver controlando a asma, não pode jogar futebol, mas se dedica a uma outra tarefa. Então, um pouco mais orientado, um pouco mais seguro do que ele quer na vida, ele volta para aqueles pais. E aí os pais aceitam ou não aquela criança. Mas aí vocês dirão, como é feito esta nova programação? Expliquei na outra palestra, na outra meditação, que nós também podemos fazer nossa programação, nosso planejamento reencarnatório, quando saímos do corpo pelo sono. O corpo descansa, mas o espírito é o momento de maior liberdade. Do nosso espírito é quando vamos dormir. Nosso espírito sai do corpo e ele vai para onde ele quiser. Ele pode ir para um lugar de paz, de serenidade, de luz, e pode ir para Pândega, para um lugar tremendo de orgia, do que ele quiser. Ele está livre para ir. Neste momento de total liberdade, ele pede para que faça-se um novo planejamento, porque ele quer ainda voltar com rapidez ao corpo carnal, para então cumprir mais uma meta do que ele tinha organizado e que ele falhou no caminho. E a espiritualidade e os bons espíritos promovem isto. Há umas meditações passadas, eu falava no que eu vou contar agora, mas para ilustrar o sentido do perdão. Agora é para demonstrar a vocês como nós podemos programar uma reencarnação através da... Já está na hora, Pedro? Só 2 minutos? Poxa, então quase não vai dar para eu contar a história. Eu vou ver se eu resumo. Me apareceu uma pessoa há muitos e muitos anos num centro onde eu frequentava, perguntando se lá fazia trabalho para matar uma pessoa. Eu disse, minha filha, você entrou no lugar errado. E depois, não, você entrou no lugar certo. Venha cá que eu quero lhe ajudar, etc. e tal. Vou correr por causa do tempo. E ela passou a ir lá, mas sempre com esse ódio de um genro, que ela queria que esse genro morresse de qualquer jeito para ela ter paz, que era inimiga visceral deste genro. Um dia ela voltou lá e disse que conseguiu, que o genro tinha desencarnado, que ela foi ao cemitério, levou sequilho, lanche, sucos e festejou com as amigas o desencarne do pobre homem. Bom, alguns anos ela voltou lá me dizendo que a filha tinha casado, desta feita com um inglês, um homem maravilhoso, ela estava muito feliz com este genro. Depois ela voltou e disse, minha filha está grávida. Eu queria que a senhora olhasse se é homem, se é mulher, se vem feliz, se não vem feliz. Eu digo, a gente não tem condições de ver isso. Não, aqui no centro não se faz. Mas reuni lá com um grupo e os espíritos me disseram que aquele netinho dela era o genro
que, ao dormirem os dois, programaram reencarnar ele como neto dela. E ela depois voltou lá com este netinho nos braços para eu conhecer, que não era o netinho, era o genro, que ela odiava, e ela me disse: estou tão feliz, dedicando minha vida a este neto que já amo tanto. Olha só, programaram esta reencarnação, levou a efeito, ela passou a amar este garoto. Isso já tem uns 17 anos, eu não sei como estará isso agora. Pode ser que o menino aos 17 anos se revolte, lembre no seu inconsciente de que odiava naquela oportunidade a sogra e seja uma criança revoltada, um problema. Ou pode ser também que eles levem avante o tratado, a obrigação que assumiram de serem espíritos que se perdoaram. E veja, quando Jesus disse: amai o inimigo. Difícil a gente amar o inimigo agora, mas nessa circunstância, olha ela amando o inimigo, o netinho acolhendo no braço. Pois bem, essas reencarnações, elas são programadas. Os detalhes vai depender das circunstâncias do nosso livre-arbítrio aqui encarnado. Pedro já está dizendo que eu já passei mais de 2 minutos e eu queria ser uma moça comportada, mas não deu. Quero somente pedir ao Pai que nos ampare, nos proteja, nos faça cada dia pessoas mais conscientes, pessoas com a certeza de que a vida não se acaba no túmulo, que ainda vivamos viver várias vidas, que possamos sair desta vida melhores, mais humanizados e mais felizes. Que assim seja. Namastê. te